Olha só, como a gente estava conversando na última aula, a gente está estendendo o nosso cálculo. Por quê? Antes eu era obrigado, se qualquer ângulo trabalhado na geometria fugisse de 30, 45 e 60, eu tinha que te dar esse ângulo, tá? O que a gente está aprendendo a fazer o professor não te dá mais nenhum dado, tá? Eu não vou mais te dar nenhum dado. Você vai ter que trabalhar com o que tem. Nós ontem estendemos aprendendo seno, cosseno e a tangente do 0 e 360, que é o mesmo, né? Do 90, do 180 e 270. Na última aula a gente fez isso, não foi? Foi descobrir, tanto que a tabela ficou um pouco maior, tá? O que a gente vai fazer agora? Antes a gente agora sabia os ângulos agora a gente está sabendo os ângulos dos eixos. E os ângulos que fogem do quadrante, esteja no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Como a gente vai fazer? A gente vai aprender a reduzir ele para o primeiro quadrante. A gente vai trazer os valores dos ângulos que estarão por aqui para o primeiro quadrante. Vocês estão entendendo a justificativa? Por quê, professor? Porque os ângulos do primeiro quadrante, 30, 45 e 60, estão aqui. E eles são as nossas bases. Deu para entender? Então, quando eu pego um ângulo que esteja aqui e jogo para cá, eu estou levando ele para os ângulos que eu conheço. Aí você vai falar, professor, pode? Pode. O que eles usam como justificativa de poder fazer isso é na teoria do ângulo oposto pelo vértice. Vou ligar até lá o 45, tá? O que ele diz? A teoria dos ângulos opostos pelo vértice diz que o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui. Então, quando eu trago o ângulo que está aqui, né, para cá, eu estou usando a teoria dos ângulos opostos pelo vértice. Então, quando eu trago o ângulo daqui para o primeiro quadrante e digo, por exemplo, que ele é igual ao 45, eu posso, por quê? Por causa da teoria do ângulo oposto pelo vértice, que diz que eles são iguais. Deu para entender a justificativa? Novamente, mas por que o professor está fazendo isso? Porque a gente precisa trabalhar com os ângulos que a gente conhece. Quais são os únicos que a gente conhece? 30, 45 e 60. Tá? Então a gente vai aprender a fazer isso. E para isso, nós vamos usar como referência, a gente vai usar como referência o ângulo, ó, viu? Viu o movimento? A girada rápida, a pessoa perdeu, ó, estava aqui, ó, aí já saiu tipo Matrix. Aqui, ó, giratório. Aqui vocês vão usar como referência 180 e 360. Como assim, professor? Vai usar quem está mais perto. Então, quando você trouxer o ângulo, quando você estiver trabalhando com os ângulos no segundo quadrante, você vai estar perto de quem? Então, tu vai usar ele como referência. Se você estiver no terceiro quadrante, quem está mais perto? 270. 180. Só esses dois como referência, 180 ou 360. Então, no terceiro quadrante, quem ainda está mais perto? 180. Então, no segundo e no terceiro, nós vamos usar como referência quem? O 180. Estão contigo ou não? Vocês vão entender o que referência é essa. E no quarto quadrante, quem está perto? 360. Aí vai ser a nossa referência. Você percebe que no segundo quadrante, ele ainda não chegou no 180. No terceiro quadrante, ele passou do 180. Concorda? E no quarto quadrante, ele não chegou no 360. Ok? Como assim, professor? Deixa anotadinho, depois a gente pensa. Se estiver no segundo quadrante, a pergunta que você vai fazer é: quanto falta para chegar no 180? Ou seja, fazer 180 menos o ângulo. Se estiver no terceiro quadrante, já passou. Então, quanto passou do 180? Vai fazer o ângulo menos 180. E se estiver no quarto quadrante, a pergunta vai ser essa: quanto falta para 360? Aí vai fazer 360 menos o ângulo. Vamos para a prática? Trabalhar com 210. Primeira coisa que você tem que fazer para mim é localizar onde está o 210. Vocês conseguem ver? Não? Então vou anotar aqui, ó, 0, 90, 180 e 270. Onde está o 210? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então, se ele está no terceiro quadrante, qual pergunta que eu vou fazer? Quanto passou de 180? Consegue ver de cabeça? De 210. Quanto passou de 180? 30. Tem gente que consegue ver, pá, acabou. Quem não conseguir ver, é só você fazer o que o exercício está falando aqui. Pegar o ângulo, 210,
menos o 180. Quanto dá? 30, que teve gente que já visualizou sem fazer conta. Tá? Até aqui tudo bem? O que vocês estão vendo para o tio? Para mim, agora, que o 210 ele tem o mesmo valor que o 30. Você acabou de descobrir quanto ele seria aqui no primeiro quadrante. Então, o 210 ele seria o quem no primeiro quadrante? O 30. Deu para entender? 30 está na tabela. Só que é só colocar a resposta? Não, você tem que lembrar daqueles sinais que eu dei uma aula falando de como os sinais surgiram. Mas eu falei para vocês que o mais importante é decorar o sinal, tá? O seno, por exemplo, vocês lembram como é que fica? Negativo, negativo. Cosseno? Positivo, negativo, positivo, negativo. E a tangente? Positivo, negativo, positivo e negativo. Tem que saber disso. Por quê? Quando eu for fazer seno de 210, que é o que o exercício pede, eu vou ter que lembrar da tabela, tá? A senhora vai voltar lá na tabela. O seno de 210, ele está aqui, né? O ângulo está no terceiro quadrante. Então ele vai ser a mesma coisa que o menos seno de 30. Eu já descobri que é igual do 30, certo? Mas o seno no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo. 210 não está no terceiro quadrante. Então, por mais que eu pense no valor desse, eu tenho que saber o sinal de onde o ângulo está. Então, o 210 está no terceiro quadrante. E o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, ele é a mesma coisa que o seno de 30, só que negativo. Entendeu? Então, aí você pega lá na tabela, seno de 30 é 1 sobre 2, tá? Mas como aqui é menos 1 sobre 2. Deu para entender? Sim, é uma análise, conta básica, conta quase nada. É só análise. Agora, ó, cosseno de 210, você já descobriu que é a mesma coisa que o cosseno de 30. Concorda? Sim. Só que você tem que me ver o sinal. O cosseno de 30 está no terceiro quadrante, que a gente já falou esse ano. O cosseno de 30 no terceiro quadrante é o quê? Negativo. Então aqui também é negativo. Aí você vai ter que lembrar lá na tabela, ou ir lá olhar na tabela. Cosseno de 30 na tabela é menos raiz de 3 sobre 2. Menos por quê? Por causa do sinal do quadrante. Deu para entender? E a tangente de 210 é a mesma coisa que a tangente de 30. Só que a gente tem que ver o sinal. No terceiro quadrante, a tangente é o quê? Positivo. Positivo. Então é igualzinho. Então, tangente de 210 é igual a tangente de 30. Qual é a tangente de 30 lá na nossa tabela? Raiz de 3 sobre 3. Deu para entender? Foi? Aí o que eu vou fazer? Já aprendi a matéria. O que eu vou fazer agora é brincar, porque a gente já sabe. Cheguei aqui, 900. 900 deu várias voltas. Primeira coisa que eu preciso saber é o arco côncavo. Então, o arco côncavo de 900. Eu preciso pegar o 900 e fazer o que com ele? Estou unindo as matérias, vocês estão vendo? E aqui vai dar 2, que dá 720. Para chegar a 900, falta 180. Tudo bem? Ou seja, seno de 900, cosseno de 900 é a mesma coisa que de 180. Por que o tio não vai nem pensar no sinal aqui? Alguém sabe dizer? Porque eu nem vou falar de sinal. Não estou nem falando de sinal desse. 180 não está, tipo, nenhum quadrado. Exato! Eita! Caraca! 180. Exato. Porque 180 não está em um quadrante, ele está no eixo. E no eixo não tem essa questão de sinal de quadrante, tá? Então eu só preciso ir lá na tabela buscar. Então, ó, tangente de 900 tem a mesma coisa que tangente de 180. Aí agora é só olhar, seno de 180 é 0 lá na tabela. Cosseno de 180 é menos 1. E a tangente de 180 é 0. Tá? Era só pegar lá. Deu para entender? Foi?